E aí, galera bonita, beleza com vocês? É, Na última aula, nas duas últimas aulas, basicamente, nós vimos sobre números complexos na forma trigonométrica e eu passei uma tarefa. Então, nessa aula de hoje, eu só vou corrigir tarefa. Eu escolhi ali uns 4 ou 5 exercícios para corrigir sobre a tarefa, ok? Eu não posso ficar esperando você fazer exercício para depois corrigir. Então, se você quiser pegar essa correção só a correção, de boa. Cada um vai dar conta de si, diz a Bíblia, né? Então, você faz a tarefa e coloca lá no site se ainda não fez. Ok? Eu coloquei aqui uma tabela com os valores de seno, cosseno e tangente. Essa imagem que você já tem numa outra aula dos sinais. A fórmula a forma trigonométrica de um número complexo. Na tela 2 eu coloquei o ciclo trigonométrico com valores. Eu não achei o outro que eu tinha colocado na outra aula, mas acho que dá para verificar. Esse ciclo a gente precisa ter na cabeça ou ter em mãos. De repente você acha esse ciclo na internet, o meu eu peguei de lá. Imprime, tenha sempre contigo, pertinho de você. Se quiser fazer mais bonito, plastifica isso. Fica bem legal, né? Mas não precisa tanto. Mas saiba esse ciclo ou tenha ele sempre em mãos. Eu escolhi o 98, letra C. Ele pede para você passar para a forma trigonométrica esse número aqui. Se ele pede a forma trigonométrica, deixa eu colocar aqui, ó, Z na forma trigonométrica, Rho vezes o cosseno de θ mais I vezes o seno de θ. Ok? Eu preciso do Rho e do θ. Então vamos calcular Rho, que é o módulo. Então Rho vai ser raiz quadrada de A menos 3 ao quadrado mais raiz quadrada de B, raiz quadrada de 3 ao quadrado. Ok? Então Rho vai ser 9 mais 3. Rho vai ser raiz quadrada de 12. Simplifica essa raiz. 2 ao quadrado vezes 3. Então, Rho vai ser 2 raiz de 3. Ok? Agora vamos achar θ. Seno de θ vai ser B raiz de 3 sobre 2 raiz de 3. Opa, isso aqui ficou bom. Ficou ótimo. Tem raiz em cima, corta, sobra 1. Tem raiz embaixo, corta, sobra 2. Então você tem que isso aqui vale 1 meio. O cosseno de θ, A sobre Rho, menos 3 sobre 2, raiz de 3. Racionaliza. Raiz de 3 sobre raiz de 3. Então vai ficar menos 3 raiz de 3 sobre 2 vezes 3. Então, esse 3 com esse 3 você joga fora. E você tem aqui menos raiz de 3 sobre 2. Com isso, você já pode definir quanto que vale θ. Como que eu faço isso? Ninguém me escreveu nada, ninguém me consultou, ninguém mandou sinal de fumaça dizendo, não entendi nada disso aqui. Espero que vocês tenham entendido, tenham ido atrás de outras aulas de repente, ou do próprio conteúdo de trigonometria do segundo ano. Fato é que o seno é positivo e o cosseno é negativo. Por isso que eu falei, aquela tabela, seno é positivo e o cosseno é negativo. Isso é segundo quadrante. Então eu tenho um ângulo do segundo quadrante. Se é um ângulo do segundo quadrante,
Seno deu meio. Tá aqui, ó. Seno aqui do segundo quadrante deu meio. E o cosseno deu menos raiz de 3 sobre 2. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. E é esse aqui, ó, que você tem. Saiba fazer isso sem a tabela, sem o ciclo, ok? Isso é o ângulo de 5π sobre 6. Então vamos voltar aqui. E eu tenho que θ vale 5π sobre 6. Eu dei uma olhada nos trabalhos de alguns, de uns dois que fizeram no dia, né? E tem gente errando sinais porque não está olhando o sinal. Estão fazendo valores certos, mas sinais errados, aí complica tudo. Então, z vai ser igual a 2 raiz de 3 vezes cosseno de 5π sobre 6 mais i vezes seno de 5π sobre 6, fecha parênteses. E aqui eu tenho, então, o complexo na forma trigonométrica. Essa é a resposta que ele quer. Isso não é difícil, mas é complicadinho para você fazer sozinho. Ok? Por isso que precisa de muita atenção. É a mesma coisa aqui na 98, letra D. Ele pede que esse número seja colocado na forma trigonométrica. Não vou escrever, mas você já sabe que eu preciso do ρ. Então, ρ vai ser raiz quadrada de 1 ao quadrado mais menos raiz de 3 sobre 3 ao quadrado. Então, ρ vai ser raiz quadrada de 1 mais 3 sobre 9. Minha sugestão, não simplifique o 3 sobre 9, tá? Deixa assim. Então, isso vai ser 12 sobre 9. Não simplifica também. Tira a raiz quadrada do 12 e tira a raiz quadrada do 9. Embaixo você já se livra de racionalizar. Se você simplificar, vai ter que racionalizar. Então, aqui vai ficar raiz de 12 em cima, que não é exata, sobre raiz, sobre 3, que é a raiz quadrada de 9. Fatora para simplificar o 12. Então, eu tenho 2 ao quadrado vezes 3 sobre 3. Então, ρ vai ser 2 raiz de 3 sobre 3. Esse é o meu valor do ρ. Nem sempre ele é bonitinho, bonitinho. Vamos achar θ. Vamos organizar aqui agora. Fazer assim, ó. Ó, aqui, retinho que ficou. Seno de θ vai ser B. Então, eu tenho menos raiz de 3 sobre 3 divididos por 2 raiz de 3 sobre 3. Como os denominadores são iguais, esse com esse você pode jogar fora. E aí vai ficar assim, ó, menos. Não pode esquecer desse menos, senão você vai ter problemas. Então vai ficar menos raiz de 3 sobre 2 raiz de 3. Neste caso, raiz de 3 joga fora, fica 1. Raiz de 3 joga fora, fica 1. Então, vai ficar menos 1 sobre 2. Ok? O cosseno. Cosseno de θ vai ser A, que é 1, sobre ρ, que é 2, raiz de 3 sobre 3. Como aqui em cima é 1, ó, como aqui em cima é 1, pega esse de baixo e só inverte. Inverte de baixo, 3 para cima, 2 raiz de 3 para baixo. Racionaliza. Então, raiz de 3 racionalizando. Raiz de 3.
Isso vai ficar igual 3 raiz de 3 em cima, embaixo 2 vezes 3. Pontinho não quer sair. A raiz de 3 você... Não, desculpa, errei. Não é a raiz de 3. 3 você pode cancelar. E isso vai ficar raiz de 3 sobre 2. Quanto que vai ser θ, então? Então vamos analisar. O seno é negativo e o cosseno é positivo. Seno negativo, ou terceiro ou quarto quadrante. E o cosseno é positivo, ó, quarto quadrante. Eu tenho que ter um ângulo do quarto quadrante nisso daqui. Lembra dos valores? Seno é menos meio e o cosseno é raiz 3 sobre 2 do quarto quadrante. Seno está aqui, ó, menos meio. O outro é raiz 3 sobre 2 aqui, ó. Olha aqui, ó. 11π sobre 6. Então, θ vale 11π sobre 6. É isso mesmo? Isso. 11π sobre 6. Por que a resposta vai ser o 5π sobre 3? Deixa eu voltar lá só para conferir. Seno é menos meio. Isso é quarto quadrante. Seno é menos meio, está aqui. 330 graus. 11π sobre 6. Ok? Então é isso mesmo. Não tem nada errado a minha resposta lá. Sabendo disso, bom, espero não ter errado nada. Sabendo disto, então vai ficar assim, ó. 2 raiz de 3 sobre 3 vezes cosseno de 11π sobre 6 mais I vezes seno de 11π sobre 6. Essa é a parte trigonométrica daquele complexo ali. Ok? Espero não ter errado o exercício. Próximo, vamos fazer aos contrários. O que ele quer agora? Você tem a parte trigonométrica e vai da forma trigonométrica, né, e vai passar para a forma algébrica. Não sei se você está lembrado. Primeira coisa que você vai fazer, você vai calcular esse valor do cosseno e esse valor do seno. Então escreve aqui do ladinho. Seno de 5π sobre 3. Que quadrante está 5π sobre 3? Você pode ir lá olhar a tabela e rapidinho fazer, ou você pode fazer todo o processo para entender isso daqui. Então não esqueça, eu tenho o ciclo trigonométrico, aqui é 0, aqui é 0,5, aqui é 1, aqui é 1,5 e aqui é 2. 5 divididos por 3 dá 1,333, não, 1,666. 1,666. 5 divididos por 3. Então, 1,6 está aqui, ó. Ele é um ângulo do quarto quadrante. Então, vamos reduzir para o primeiro quadrante. Só que no quarto quadrante o seno é negativo, então vai ficar menos seno, abro parênteses, do quarto quadrante, 2π menos 5π sobre 3. Isso fica menos seno. Isso fica menos seno de 6
de π sobre 3, isso são 60 graus, menos raiz de 3 sobre 2. Bom, para o cosseno vai ser mais rápido, porque você já sabe que é quarto quadrante. Eu fiz ao contrário, mas não tem problema. Cosseno, quarto quadrante é positivo, então vai ficar cosseno de 2π menos 5π sobre 3. Você pode já pular essa parte, porque você já sabe que quadrante que está. Você pode vir para cá. Ó. Cosseno de π sobre 3, isso vale 1/2. Agora você escreve z com aqueles valores. 2 vezes cosseno 1/2, já vou colocar menos aqui, tá? Menos vezes raiz de 3 sobre 2. Quando você multiplicar aqui, ó, quando você multiplicar esse com esse e esse com esse, isso aqui você cancela. Porque lá fora tem 2. Então isso aqui vai ficar 1 menos raiz de 3i. 1 menos raiz de 3i. Achei. Então, na forma algébrica, aquele complexo ali. Vamos para mais um. Peguei o mesmo exercício. Ok? Então, é o mesmo. Cosseno 5, 1. Peguei o mesmo exercício. Não era esse que eu queria pegar. Então deixa quieto. Pula para o próximo. Era um outro que eu queria, já que repeti. Vamos pular. Vamos para o 99. 99. Letras F. Então vamos fazer aqui. Vou fazer agora. Vou fazer o seno primeiro. Gostei do seno primeiro. 7π sobre 6. Que quadrante está 7π sobre 6? 7 divididos por 6, você tem 1,1 aproximadamente. Então isso é terceiro quadrante. Seno no terceiro quadrante é negativo, então vai ficar menos seno do terceiro quadrante. 7π sobre 6 menos π. Isso vai ficar menos seno de π sobre 6, que é o de 30 graus, menos meio. Ok? Cosseno. Você já sabe que vai ser 7π sobre 6. Ok? Porque é do quarto quadrante, tem que fazer essa redução aqui, vai dar esse valor. Então, só verifica o sinal. No quarto quadrante, então deixa eu só escrever aqui, ó. Cosseno de 7π sobre 6 vai ser terceiro, né? Menos cosseno de π sobre 6. Feito em cima, isso aqui é. Então vai ficar menos raiz de 3 sobre 2. Então vai ficar assim, z igual a... Não tem nada lá, então vai ficar assim. Menos raiz de 3 sobre 2. Menos meio i. Porque o rho disso aqui dá 1. Ok? Vamos ver se tem mais um. Não, não tem mais nenhum. Eu queria fazer 5, mas eu copiei um igual. Mas tudo bem. Próxima vez eu faço. Então é isso aí, galera. Tem que treinar isso aqui. Próxima aula eu vou começar operações com números complexos na forma trigonométrica. Na aula de hoje não tem tarefa.
Mas se você não fez a sua tarefa ainda, faça a sua tarefa, poste lá no eClass, porque isso está valendo nota. Aliás, nota do seu bimestre vai advir dessas atividades que vocês estão fazendo no eClass. E algumas outras que a gente tem passado vai compor a sua nota. Ok? Se você não fez ainda, dá tempo de fazer e postar lá no eClass. Ok? Ficamos por aqui. E na próxima aula a gente começa operações com números complexos na forma trigonométrica. Beijo para vocês, um grande abraço e até a próxima aula.